2021 está chegando ao fim, um ano marcado por perdas de grandes personalidades, avanço na vacinação contra a Covid-19, CPI da pandemia, mudanças no cenário político, impeachment de Witzel, morte de Henri Borel e prisão dos envolvidos no crime. O Infocast preparou uma retrospectiva da região metropolitana do Rio com as notícias de maior repercussão no nosso site. Hoje, 24 de dezembro, o Infocast vai falar do primeiro semestre do ano. Na próxima edição, que vai ao ar no dia 31, falaremos dos 6 meses restantes. Eu sou Ezequiel Manhães. E eu sou Cícero Borges. O ano começou com a posse dos prefeitos e vereadores, dando início ao mandato 2021 a 2024. Já na saúde, o estado do Amazonas viveu uma crise provocada pela pandemia de Covid-19, escassez de leitos e, sobretudo, de oxigênio. A nova variante também foi descoberta por lá e identificada por pesquisadores como P1. Logo depois, passou a se chamar Gama. Em São Paulo, a primeira pessoa vacinada com a Coronavac deu o pontapé inicial da imunização no país. Já no Rio, Cristo Redentor foi escolhido para marcar o início oficial da vacinação, que aos pouquinhos foi sendo distribuída aos municípios. O ato simbólico contou com autoridades, entre elas o governador Cláudio Castro e o prefeito da capital, Eduardo Paes, os quais você ouve agora. É muito singular começar essa vacina aqui no Cristo Redentor. O Cristo Redentor que representa a paz, representa o amor, representa a vida, e é muito significativo para toda a população do nosso estado começar a vacinação aqui. E a gente entende que a vacina é uma luz no fim do túnel. Essa primeira fase, ainda uma fase tímida comparada com aquilo que nós vamos e precisamos fazer, mas que é um momento muito importante e que, sem dúvida nenhuma, vai trazer muitos resultados. O mês de fevereiro foi marcado pelo avanço da Covid-19 e de suas novas variantes, mesmo com o início da vacinação. Em 12 estados e no Distrito Federal, mais de 80% dos leitos Covid-19 estavam ocupados. Com cerca de 1.500 mortes diárias, diversos governadores resolveram retomar medidas mais drásticas, como o toque de recolher e o lockdown. Por conta da pandemia, a população teve que procurar saídas para uma folia sem a presença de blocos carnavalescos oficiais e nem desfiles na Sapucaí, que não tiveram condições de acontecer por conta da gravidade epidemiológica daquela conjuntura. Os carnavais clandestinos que aconteceram em São Gonçalo, na Rua da Feira, comunidade controlada pelo tráfico no bairro do Pita, assim como no Jardim Catarina, que tiveram presenças de DJs, parecia não existir nenhuma restrição. No dia 23, na volta aos trabalhos da Câmara dos Deputados, o Conselho de Ética decidiu instaurar processo contra a então deputada Flor de Lis, acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. No dia seguinte, foi escolhido o relator do processo de quebra de decoro, o deputado Alexandre Leite, do DEM de São Paulo. E pergunto, é justo, sem conhecer, sem ler, que me julguem, sem saberem da verdade? Já em março, os traficantes das comunidades de São Gonçalo decretaram lockdown de bailes por 10 dias. O anúncio foi feito nas redes sociais. De acordo com as publicações, a decisão foi tomada, abre aspas, por motivos de força maior devido ao aumento da Covid-19, fecha aspas. Foram 10 dias sem bailes nas áreas lideradas pela facção criminosa Comando Vermelho. No mesmo mês, também teve a morte do menino Henri Borel, de 4 anos. O crime ocorreu na casa da família, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O ex-vereador Dr. Jairinho, então namorado da mãe do menino, a Monique Medeiros, foi acusado pela polícia de ter tirado a vida da criança. Tanto Jairinho quanto Monique seriam presos um mês depois. O crime gerou enorme comoção. E no fim do mês, mais precisamente no dia 23, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deixou o cargo. No lugar dele, assumiu o médico cardiologista Marcelo Queiroga. O novo ministro destacou a importância da população se engajar nas medidas de prevenção à Covid-19, incluindo o uso de máscaras e distanciamento social. Ainda em março, o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional a medida provisória que institui o Auxílio Emergencial 2021 para poder atender a população mais vulnerável. O texto previa o pagamento de 4 parcelas mensais de R$ 250 em média. Resultado do julgamento: por unanimidade de votos, rejeitadas as preliminares e julgado procedente o pedido para decretar a destituição de Wilson José Witzel do cargo de governador do Estado do Rio de Janeiro, inabilitado
e por maioria, o declarar inabilitado para as atividades políticas durante 5 anos, vencido o deputado Alexandre de Freitas, que fixava o prazo de 4 anos. É o resultado final do julgamento. Declaro encerradas as atividades do Tribunal Misto. O resultado do julgamento que você acabou de ouvir foi feito pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio, o desembargador Henrique Figueira. Pela primeira vez na história, um governador do estado sofreu um impedimento. Foi em abril que Wilson Witzel foi afastado em definitivo da função de governador do estado do Rio de Janeiro. Ele foi condenado por crime de responsabilidade. A decisão aconteceu em meio a escândalos de desvios de verbas nas contratações das organizações sociais que geriam unidades de saúde e hospitais de campanha durante a pandemia. Ainda em abril, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu o requerimento da criação da CPI da Covid. Apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues, o documento explicava que essa comissão parlamentar de inquérito viria a investigar ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia e o colapso da saúde no estado do Amazonas no começo do ano. Entretanto, o presidente do Senado decidiu apensar o requerimento de Randolph, outro pedido de criação de CPI do senador Eduardo Girão para investigar a aplicação de recursos federais por estados e municípios no combate à pandemia. Entre os destaques, cartas da Pfizer ignoradas, envolvimento da Secretaria de Comunicação nas vacinas, discussão para mudar a bula da cloroquina, suspeita de aconselhamento paralelo a Bolsonaro, jogo de empurra quanto à responsabilidade pela crise em Manaus, blindagem de Bolsonaro, dentre outros pontos. A CPI funcionou e existiu quando todas as outras instituições fracassaram. A CPI não foi motivada por nós, a CPI foi motivada pela sociedade brasileira. Quem exigiu a CPI foi o clamor dos órfãos que perderam os pais. Quem exigiu a CPI foi o choro dos pais que perderam os filhos. Quem exigiu a CPI foram aqueles que estavam nas filas atrás de respiradores ou de um cilindro de oxigênio. Foi esse clamor dos brasileiros que exigiu que a CPI fosse instalada. A CPI termina, repito, como uma luz de lamparina na noite dos desesperados. Você ouviu aí uma declaração impactante feita pelo senador Randolph. Já em maio, pessoal, uma perda absurda para a comédia brasileira. Morreu Paulo Gustavo. O humorista de 42 anos faleceu após uma longa batalha contra a Covid-19. O artista estava internado desde março em um hospital particular no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio, mas não resistiu à batalha contra a doença. Nacionalmente reconhecido pelo personagem Dona Hermínia no espetáculo Minha Mãe é uma Peça, o artista nascido em Niterói deixa 2 marcas registradas: a alegria e a irreverência. Ele levou milhares de pessoas aos cinemas do Brasil por vários anos e, ao mesmo tempo, brilhou em programas humorísticos na TV. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Eu me sinto, assim, realizado de estar conseguindo te fazer feliz. Rir é um ato de resistência. Em junho, o destaque fica com a decisão unânime da Câmara do Rio sobre a cassação do mandato do então vereador Jairinho, acusado de matar o menino Henri em março, como já citamos. O ex-parlamentar foi denunciado por homicídio triplamente qualificado e tortura. Foi a primeira vez que parlamentares do Legislativo Fluminense votaram a matéria em 44 anos de existência do parlamento. Antes de ter o mandato cassado, ele já havia perdido o cargo e estava sem receber salários da casa. Todos os funcionários do gabinete do ex-político foram exonerados. No mesmo dia de sua prisão, em 8 de abril, o Jairinho foi expulso pelo Solidariedade. A vereadora Thaís Ferreira, do PSOL, explanou sobre a decisão. Ela é presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente. A decisão que a Câmara toma hoje, por unanimidade, votando favoravelmente à cassação do mandato do até então vereador Dr. Jairinho, será, de fato, um atendimento a um clamor social que vai, sim, refletir a necessidade que todos e todas nós temos de garantir, de forma integral, a proteção de toda e qualquer criança. O vereador Gabriel Monteiro, do PSD, também se manifestou em plenário. Ele é um monstro, ele é um bandido, está pagando pelo que ele fez. Vai apodrecer na cadeia e hoje está perdendo seu mandato, e ainda é muito pouco. Lembrando que no próximo episódio você confere os destaques dos últimos 6 meses. O Infocast fica por aqui. Esse programa contou com a produção de Ezequiel Manhães, participação de Cícero Borges, sonoplastia e edição Ramon Cirilo.
Você acessa o nosso podcast pela plataforma Spotify, pelo nosso canal do YouTube, www.youtube.com/Em Foco site de notícias, e também pelo Apple Podcasts.